quando ele disse assim, olha, os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Porque o infiel já não tem rumo mesmo. Agora, você que é fiel, você que tem um rumo na vida, se você não quiser o melhor para sua família, é estranho. E o salmista falou assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É aí que está. Esses dois versículos, para mim, são os textos base para esse canal. Porque se a gente não edificar a nossa família de acordo com a palavra de Deus, nós vamos trabalhar em vão. Eu, como todo mundo já sabe, né? Eu sou estudante de psicologia, estou no nono período, estou quase me formando. E quando eu estou estudando psicologia, eu fico muito feliz porque eu percebo que muita coisa que eu pratiquei, sempre pratiquei, né? Sempre não, né? Nos últimos 30 anos, o que eu pratiquei no meu casamento, na minha família, né, com meus filhos, está de acordo com a ciência também. Por quê? Aonde que eu aprendi? Na Bíblia. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Eu sempre procurei aprender na Bíblia o que fazer. E quando vai estudar psicologia, quando fala de desenvolvimento humano, sobre criação de filhos, tudo que ensina psicologia, está tudo de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, quem edifica a família baseado na Bíblia, provavelmente vai trabalhar bem a sua família. Não estou falando do ponto de vista de levar para a igreja. Tem gente que leva para a igreja, mas a criança ela não percebe o efeito da igreja na própria família. O que isso quer dizer? É o pai que na igreja ora e em casa bate. Não estou falando de corrigir. A correção é importante. Estabelecer limite para a criança é importante. Eu estou falando daquela mãe que chora na presença de Deus na igreja e dentro de casa, gritaria, mentira, briga, ciúme. Aí é uma contradição. A criança fica confusa. A criança percebe o quê? No decorrer do tempo? Que na igreja é só uma religião. Em casa é outra vida. E quando a criança tem essa percepção, ela, assim que ela cresce, que ela se torna adolescente, jovem, o que ela faz? Ela faz o que a maioria dos jovens adolescentes fazem. O que eles fazem? Fogem da igreja, saem da igreja. Por quê? Porque eles sabem que a igreja é só uma fantasia, é só uma religião. Para muita gente. Para muita gente quem? A própria família. Tá vendo? Então nós temos que ser uma única pessoa, na igreja e em casa. O que nós falamos na igreja, nós temos que praticar dentro de casa. O que nós testemunhamos na igreja, temos que testemunhar dentro de casa. Gente, isso é muito forte. Parece besteira, mas eu não sabia disso. Mesmo sendo pastor há quase 30 anos, eu não sabia. Por quê? Porque eu decidi há 30 anos atrás, em 1992, a trabalhar minha vida para que eu andasse em novidade de vida. E eu comecei a me transformar para ser primeiro para mim mesmo. E depois, sabendo da responsabilidade que eu tinha como referência para minha família. Então depois, com o tempo que eu fui descobrir, por que os pais são de um jeito e os filhos falam que são diferentes? Por que os filhos são uma coisa na igreja e dentro de casa é diferente do que os pais relatam? E aí que eu fui perceber essa, como se fosse dupla personalidade. Então, mas não é um transtorno. É uma decisão que a pessoa toma de viver isso ou não. Então, quando você edifica a sua família à base da palavra de Deus, sua vida é transformada. E nós começamos aqui outro dia, né, terça-feira, hoje é a quarta live, falando sobre o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Então, os filhos, eles são uma herança de Deus, são um presente de Deus, uma recompensa. É assim um momento especial quando você se torna pai ou mãe. E isso não quer dizer exclusivamente ou unicamente do ponto de vista biológico. Quando você adota uma criança, quando você é pai de coração, mãe de coração, é uma decisão muito bonita, porque você decide, porque a pessoa que gera uma criança biologicamente, entre aspas, ela se sente na obrigação de amar. É praticamente isso.
Ó, quem abandona um filho biológico, uma filha biológica, ela é julgada pela sociedade. Por quê? Talvez a mulher engravidou, ela não queria engravidar, mas foi um descuido, foi falta de entendimento, mas ela não queria ser mãe, ela não tinha isso no projeto dela. Mas a criança veio ao mundo e ela entregou para adoção e a sociedade não aceita isso. Por quê? Porque a função paterna e função materna é uma construção social. Só que nem todo mundo, nem toda mulher quer ser mãe. Nem toda mulher vai ser mãe. Isso é normal. Mas a construção social é que toda mulher tem que ser mãe. Por isso tem um mito, né, do instinto materno. Né? E para a psicologia não tem instinto materno. É uma função. Função materna e função paterna. Eu achei muito interessante essa colocação. E o pai é a mesma coisa. Às vezes o homem queria só ter relação sexual com a mulher, queria ficar com ela, queria transar com ela, mas não queria gerar uma criança. Mas por mal, por não entender assim as consequências, ele imaginou que ela se prevenia, que ela tomava anticoncepcional, ou ela falou que tomava porque ela queria ter um filho e, e ele não queria. E ele nunca se importou com o filho e com a filha. E o que a sociedade faz? Julga. Agora, a questão, não estou aqui fazendo, querendo defender o cara ou ser advogado desse ou daquele. É mostrar o seguinte: ele não queria ser pai, ele só queria uma transa. Ele não queria ser pai, ele queria só ficar com aquela mulher. E por um motivo ou outro, ela acabou engravidando. E ele não assume a paternidade. Isso acontece demais. E as pessoas julgam. Por quê? Isso é uma construção social que todo homem tem que ser pai. Então, voltando aqui, quando o pai de coração decide amar uma criança, um adolescente, ou até um jovem mesmo, não é problema. Quando o homem ou a mulher resolve ser pai de coração, é um amor ainda, né, mais bonito ainda de se falar, porque ele ali tem toda aquela questão assim que ele aceitou, que ele decidiu amar aquela pessoa e ele vai cumprir a função paterna, ou no caso da mãe, a função materna. Então, o ser filho é um presente de Deus. Aí, versículo 4 fala assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Aí nós discorremos sobre isso. O que é uma flecha? A flecha é para ser lançada. A flecha é para ser lançada e acertar o alvo. Para uma flecha ser bem... eu nunca estudei sobre flecha. Né? Arco e flecha. Eu nunca estudei sobre flecha. Mas eu sei que ela tem que ser bem cuidada. Eu sei que ela tem que ser flexível. Ela não pode ser muito dura, senão ela quebra, só no lançamento. Ela tem que ser no tamanho certo. Ela tem que ser preparada para ser lançada. E como a gente faz isso com nossos filhos? A pergunta é: como que eu estou cuidando dessa flecha? Como você está cuidando dessa flecha? Que são seus filhos. Outra coisa: flecha para ser lançada. Flecha não é... O propósito da flecha não é ficar na aljava. A aljava é o lugar que coloca as flechas. Por exemplo, um avião no aeroporto, ele está super seguro, não é? Mas o avião foi feito para ficar no aeroporto? Não. Quer dizer, o filho dentro de casa, ele está super seguro. Mas filho foi criado para ficar eternamente com os pais? Não. Filho tem que ser lançado. Alguns exageram, né? Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. O 8 ou 80, né? Os extremos sempre são perigosos. A gente tem que buscar o equilíbrio. Tem gente que fala assim: é isso mesmo, pastor. Eu criei filho para o mundo. Eu não. Eu não criei filho para o mundo, não. Eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para mim. Ele é meu filho. Não quer dizer que eu vou grudar isso comigo. Tem que cortar o cordão umbilical. Com o tempo, tá? Cordão umbilical é cortado na hora do nascimento. Na parte física, né? Mas na psíquica vai cortando aos pouquinhos.